Então, cara, como é que o cara vai de 7 cortes para só um corte com alta probabilidade de ter que subir? Depois de um dado só, o que mudou na modelagem? Entendeu? É impressionante. No que era prometido lá atrás, então uma regra que deveria ser uma regra que traria estabilidade no longo prazo, mal para de pé no primeiro desafio que tem. Se dá um estresse em Taiwan e acontece alguma coisa, cara, toda empresa vai estar contaminada. Não é só a Taiwan Semicondutores. A SML perdeu a maior cliente. A Nvidia perdeu a empresa que faz os chips deles. Tudo cai. Eu acho que tem muito da questão externa. Eu vi muita gente falando, mas teve a questão fiscal, local que estressou. Cara, mas juros americano voltou lá para 4,70, né? Boa tarde, pessoal. Começando aqui mais um bate-papo, trazendo aqui o que é importante no mercado, né? Não precisa se apresentar, todo mundo já deve conhecer. Eu, Thiago Pedroso, o Wurzman. Vamos lá, o que aconteceu essa semana que pode trazer, né? Que trouxe ou que vai continuar trazendo volatilidade? Eu acho que tem algumas coisas que já mexeram bastante, mas que devem continuar mexendo com o mercado, inclusive na próxima semana. Primeiro boletim Fox, eu queria colocar aqui, fazia algo por volta de umas 15 semanas, eu não tenho o número exato aqui, mas daí para cima, de que não tinha alteração na expectativa de taxa de juros. O mercado, pelo menos o boletim Fox, começou a ajustar. O mercado já coloca que Selic terminal seria 9,13, né? Mas isso deve continuar subindo no boletim Focus, né? E aí tiveram várias casas que estão revisando o Selic terminal de 9% para 10%, inclusive a XP, Pedro. A XP botou 10%. Tem muitas que ainda não chegou em 10%. Acho que se você for olhar o que as casas indicaram, a mediana não está em 10%, mas o mercado já colocou 10%. Eu queria fazer uma crítica. Eu acho inacreditável como esses estrategistas macro violinam, né? Como eles mudam de percepção e opinião a cada dado específico. E eu aposto que H volta para 9. Então, aí entra a mesma discussão para um presidente do Banco Central ou os dirigentes do Banco Central, que mudam de humor a cada dado que sai, né? Por exemplo, até eu tava vendo o UBS, né? Eu não sei se aí é sell-side, buy-side, se é a mesma área ou não, né? Que um banco tem várias áreas e muitas vezes elas não se conversam, né? Sim. E pode ter opiniões pode ter contrárias. Opiniões divergentes. Mas o UBS soltou no final do ano passado que ia ter 7 cortes de juros esse ano nos Estados Unidos. Hoje, o UBS fala de um risco real dos juros bater 6,5%. E tem um cenário base com um corte somente, né? Então, cara, como é que o cara vai de 7 cortes para só um corte com alta probabilidade de ter que subir? Né? Tipo, caraca, depois de um dado só, o que mudou na modelagem? Entendeu? É impressionante. Então, acho que a gente está sofrendo, e hoje eu também acho que como a notícia, ela acaba indo muito rápido para lá e para cá, e como existe muito caça-clique, como que eu posso dizer isso, né? Entendi. Muito site por aí colocando notícia mais tendenciosa, pessoal. Então também tem a impressão que o jornalista fica ali em cima, né? De cada dirigente do presidente do Banco Central, toda hora perguntando, o cara começa a falar e os dados mudam, flutua muito o humor, e eu acho que isso acaba sendo ruim no final do dia. Talvez eu acho que é bom que cria mais assimetrias, né? Se você é aquele cara que pensa no longo quer... prazo e tá olhando o fundamento, qualquer ruidinho que juros pode voltar a subir quando talvez não seja a grande realidade, vai te dar preços de entrada mais interessantes. Né? Você vai falar lá nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil, o que que aconteceu para esses juros disparar, né? Eu acho que tem muito da questão externa. Eu vi muita gente falando, mas teve a questão fiscal, local que estressou. Cara, mas juros americano voltou lá para 4,70, né? Os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos. Então, isso é impossível não bater nos nossos juros aqui. Tem uma questão, né? Que eu vou até colocar aqui, eu vou subir aqui antes de falar do restante, que é uma questão de diferencial de juros, né? O diferencial de juros do Brasil caiu quando a gente olha, então isso estressa mais a nossa moeda também. A gente viu uma alta do dólar recentemente, mas em compensação, o nosso juros real continua. Essa tabelinha que eu estou subindo aqui, ela é a tabela referente ao finalzinho do mês passado, mas não teve uma grande alteração. Nosso país hoje ainda tem o segundo maior juros real do mundo, né? Ou seja, a gente ainda é um país muito bom para se aplicar e fazer aquela operação de carry trade. Até na tabelinha que eu subi anteriormente, né, tem a Turquia lá. Né? Sabe qual que é o juros hoje da Turquia? Nominal ou real? O nominal. 60%? Tá 45%.
Então, o juros da Turquia é super alto, mas eles estão com inflação. O Erdogan foi reeleito lá presidente, você tem um cenário. Eles têm um juros real negativo ainda, Eles têm, não? acho que a inflação lá tá coisa de 60%. Então, os juros impressionante. real deles são negativos ainda. Mas aqui no Brasil, né, a gente fechou bem essa diferença de diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, né? Principalmente porque a nossa curva longa tinha caído, a curva americana fez o contrário, se foi segurando. É sempre importante tirar o juro real, né, Pedroso? E lá fora, se você pega os juros de 10 anos e desconta pela inflação implícita de 10 anos, né, a gente tá falando que o juro real que a gente tem em uma aplicação em renda fixa tesouro lá fora é de 2%, né? Ou seja, IPCA mais 2%. Né? Aqui no Brasil, a gente tem IPCA mais 6%, ou seja, o diferencial de juros é 4%. Eu lembro quando esse diferencial de juros estava em 8%. Não, mas né, aí foi de um juro extremo real. do extremo, né? É que o juros real, na verdade, se você for olhar a taxa atual, ela tá uma diferença bem grande, né? A gente ainda tá com juros corrente, de 10,75 corrente. A gente tá falando de juros futuro. É inacreditável que o nosso IPCA veio ótimo na semana retrasada. Não, desculpa, semana passada, perdão, pessoal. Veio abaixo de 4, 3,93, se não me engano, anualizado. Baixo, então a gente tem os juros de mês. 10,75 corrente com uma inflação de 3,93 que implica um juro real quase 7 ali. No Isso. CDI, né? Então, ó, se você tá carregando 100% de CDI, você tá ganhando 7% mais inflação. Né? Só que até no quando curto isso? prazo, No lógico. curto prazo. O CDI tem sido rei, muito por parte disso, né? Essa virada de corte de juros mais agressivo, enfim, ela acabou não se perpetuando. E o fato é que isso para a economia é péssimo, né? A gente verdade. manter um juros real tão alto, né? Não é nada positivo para a economia como um todo. Mas mesmo assim a nossa economia está andando bem. Essa semana saiu o IBC-BR, o IBC-BR veio acima do que é o esperado. Isso se reflete no mercado lá fora também, né? Engraçado como as coisas mudaram, né? No passado, um juros real desse nos Estados Unidos, a taxa nesse nível, o que seria da economia americana? E a gente está vendo um cenário contrário, a economia andando super bem, aí tem 1 milhão de fatores que pode justificar. Essa semana até veio uma justificativa da questão da imigração lá nos Estados Unidos, isso, que né? tá sendo bem positivo para a economia americana, né? Você vê, né? Tinha muita gente que questionava a questão de imigração, mas é um dos fatores que vem ajudando a economia americana. Até ajudando muito o mercado de trabalho americano. Exatamente. Né? Explica muito porque os números de payroll vêm acima, né? Às vezes o dobro da expectativa. Se parar pra pensar, Pedroso, a WHG postou isso. Todo mês está entrando entre 100 a 150 mil imigrantes nos Estados Unidos. E boa parte desses imigrantes, eles se adequam à força de trabalho. Né? Então, quando o payroll, né, vem em 300 mil e a expectativa é 150, a taxa de desemprego não tem caído. Por quê? Porque a força de trabalho, né, a oferta de mão de obra, ela tem subido. Né? Isso está ajudando a suavizar e estabilizar o mercado de trabalho. Né? E no final do dia, enfim, pode-se falar muita coisa, mas mesmo com leituras muito fortes de criação de empregos, o salário hora tem vindo em linha com a expectativa nas últimas leituras. Sim. Você está tendo uma oferta maior de mão de obra. Exatamente. O choque de oferta para cima é o melhor que existe, né? Em todos os sentidos, né? Se você consegue produzir mais, né? No final do dia você consegue crescer o seu PIB e não gerar inflação. E é isso que está rolando lá nesse momento. Assim, a inflação ainda está relativamente alta, né? Mas e aí aqui no Brasil, né, os dois impactos, eu acho que além da questão de juros americano, que na minha opinião é a maior parte do impacto, mas a questão fiscal aqui estressou. E aí teve um motivo específico que no começo da semana teve lá a reunião sobre a definição da política de leis de diretrizes orçamentárias e eles definiram lá com relação à meta fiscal de 2025 e já falaram de 2026, também 27. Mas o que acontece é que em 2025, né, a expectativa é que a gente iria ter um superávit e aí ele já baixou para 0 e já colocou esse superávit que estava sendo esperado o ano de 2025 lá para 2027. Na verdade, assim, o arcabouço fiscal que foi construído para tentar buscar uma estabilidade da evolução da dívida local, né? Eles estão cada vez jogando com a barriga mais para frente, principalmente porque o governo estava contando com aumento de arrecadação, que o mercado inteiro, todo mundo já sabia que ia ser quase impossível, até porque uma hora sempre aparece uma pauta bomba nova e aumenta lá o gasto da outra ponta. E aí, por conta disso, o mercado primeiro questiona o arcabouço em si, né? Se é arcabouço, se é calabouço, porque no fim do dia mal começou e a gente já tá vendo várias mudanças
no que era prometido lá atrás. Então, uma regra que deveria ser uma regra que traria estabilidade de longo prazo mal para de pé no primeiro desafio que tem. E segundo, porque começa a criar uma questão de problema fiscal olhando lá para frente. E aí deu uma desanimada, o mercado deu uma pesada. Acho que parte da evolução do dólar de juros tem esse componente, mas, cara, não dá para falar que é só isso. A questão internacional, ela é muito pesada. Juros americanos, teve ali o estressezinho da guerra também. Pedro, sabe como a gente quantifica isso que você falou, tá? E, de fato, com certeza, né, o peso maior vem lá de fora. Até porque, se você pega os últimos 3 meses, praticamente todas as moedas emergentes, com exceção do peso mexicano, estão em território de queda frente ao dólar. Porém, em um cenário onde o mundo fica mais exigente em termos de alocação de capital, onde eu quero chegar? Pô, eu tenho 5,5% livre de risco lá fora, nos Estados Unidos, 10 anos ali batendo quase 5%, em 4,60 juros longo. Para eu aplicar, sair, né, desse porto seguro, precisa estar interessante outras oportunidades. Então o capital fica mais acirrado, ele fica mais rigoroso. Tá? E o Brasil, nesse contexto, tem desleixado, né? Porque não é só o externo, tem o ruído interno também. Eu trago aqui a performance do real nos últimos 3 meses, que é a segunda pior moeda emergente do mundo, ganhando somente da lira turca. Ou seja, o real está desvalorizando mais nos últimos 3 meses do que o peso argentino. Então, eu até queria deixar um ponto aqui com relação a isso, que eu acho que se encaixa bem. Eu trouxe até esse número também do real. O real é a que mais valorizou de certa parte com relação à questão fiscal. Mas desvalorizou, né? Desvalorizou entre as principais moedas. Né? Até antes de falar disso, né? Aí por que o juros também deu uma estressada, né? O Roberto Campos Neto foi lá e disse que eles não vão ter mais aquele forward guidance, deixou meio claro que os 0,50 que estava prometido de queda na próxima reunião talvez não seja isso. O mercado já apostando que os juros vai cair 0,25. Posso fazer uma pergunta pessoal? Você acha que ele falou isso em Washington, né? E foi de última hora que ele quis transmitir essa reunião que ele teve ali com o pessoal. E lógico, ele queria transmitir uma mensagem pro mercado, não é segredo. Você acha que ele fez bem em transmitir essa mensagem? Você acha que porque ele falou dos 4 cenários, né? Mas o mercado fez a leitura já do cenário mais pesado. Eu acho que o mercado já vinha colocando na conta um cenário mais difícil de queda de juros. Traz uma volatilidade que na minha cabeça talvez não seria necessária, já que o mercado já estava bem volátil com todo o cenário que estava rolando. Eu tive essa impressão e também. eu acho que ele poderia ter, cara, eu sinceramente... Falado menos, né? E eu acho que a próxima reunião cortar 0,25 ou 0,50 ia ter uma mudança... Qualquer coisa corta 0,25. Chega na... Se precisar, corta 0,25. Ou não, ou corta o 0,50 e deixa pra ajustar isso nas próximas. Não precisaria... Tem tanto jogo, tem mais um mês até lá, Exato, né? E os dados estão mudando tão rápido que tomar uma decisão precipitada porque ele foi muito, a perspectiva ali que eu tive, pelo menos, ele foi muito na onda dos dados, saiu do curto prazo, que aí entra a questão que eu comentei. Ele tá sendo igual o Fed, né? Comentarista de mercado. Os dirigentes lá cada hora falam uma coisa, agora vai cair. Excessivamente data dependente. Exato. Né? E as condições estão mudando tão rápido que às vezes o que você fala hoje muda daqui. A semana que vem a gente tem... Ele fez um trabalho excelente, Roberto Campos Neto. Sim, tá? Ele só tá comentando de uma frase ali. Pô, isso é subjetivo, pessoal. É opinativo isso. É opinativo. E aí... Semana que vem tem 2 dados super importantes. Vem PCI e vem a primeira prévia do PIB do primeiro trimestre, não é? Quinta-feira, PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Mas é a primeira leitura ainda. Mas é mais importante a primeira, né? É quando a gente entende... aí a gente tem o PCI... E até de expectativa, PIB deve subir 2,8%, tá? É isso que está embutido no mercado. O PCI, que é a inflação... E o PCI, o core, deve cair de 2,8% para 2,7%. Aí imagina o seguinte, esses 2 dados vêm positivos. E Ou o mercado começa a precificar. Inflação menor, alguma coisa do tipo, né? E aí o mercado começa a precificar. Não, agora o juros vai cair, volta a cair em julho. Aí o 10 anos vai buscar os 4% de novo. E aí? Eu volto atrás, ou eu falo, não, mas eu já tinha dado os cenários, mas a forma que ele se colocou, até no meio do caminho, porque já tinham dado que o juros ia cair 0,50 na próxima reunião. Na hora que ele fala, olha, mas tem o cenário X, o mercado já vê da pior forma possível. Aí vem um dado que pode mudar todo o cenário de novo, e aí? E aí, quanto você traz de volatilidade desnecessária? Por que dá tanto peso para um dado? Eu sei que o CPI nos Estados Unidos tiveram 3 leituras acima do esperado. As commodities estão subindo ao redor do mundo. A gente está vendo uma guerra entre Israel e o Irã agora escalando, né? Que cria pressão ali no petróleo. Então, tem vários componentes inflacionários que fazem com que os banqueiros centrais fiquem de guarda alta, fiquem mais vigilantes. Mas eu acho que às vezes, dar um comentário mais vago, duro,
falar menos. Talvez melhor, não sei. Aí volta, né? Você tinha falado lá, o real foi a moeda que mais desvalorizou. Eu queria trazer um número interessante aqui, um gráfico interessante. Esse gráfico que eu trouxe é do Ibovespa, do S&P e do EWZ. Né? O EWZ, que é o ETF que pega ali as principais empresas brasileiras. Não é exatamente a mesma composição do Ibovespa, mas tem uma boa similaridade ali com o que é o Ibovespa. Só que ele é em dólar, né? Então vocês veem aí que o Ibovespa subiu muito acima do S&P, isso em reais. Quando você pega esse índice desde lá de trás, né? A gente está falando aqui mais ou menos desde o começo da década de 2000 até agora. Então, nominalmente em reais o Ibovespa foi muito acima, só que quando você transforma isso em dólar, ele foi bem abaixo. E aí nota uma coisa bem interessante. Olha o tamanho da volatilidade, né, de ambos, o Ibovespa, principalmente mais porque ele tem a composição em real, versus o S&P. Então acho que a questão da fiscal brasileira, ela entrega mais volatilidade e ela rouba retorno no longo prazo. Então no curto prazo eu acho que ainda assim a questão do Brasil de estresse do mercado e até a queda do real está muito mais ligado com o cenário externo. Mas por quê? Porque o cenário externo traz mais volatilidade para a gente do que em outros países, porque a gente é um país menos estável desse ponto de vista. Então o que rolou? O real caiu mais agora, mas tem que lembrar que o real foi a moeda que mais valorizou no último trimestre do ano passado, né? Pedroso, eu acho Entendeu? que é perfeito então, essa acho que a contextualização. questão é muito mais do tamanho da volatilidade que a gente traz. E posso te falar uma última coisa? Tem um fator aqui técnico, de estopagem de posição de fundo multimercado que intensificou a queda do real. E por que isso? Né? Volatilidade é o nome do jogo. Pura. Ou seja, os multimercados estavam aplicados em juros do Brasil e estavam comprados em real, vendidos em dólar. E o mundo inverteu isso. E aí, chegou no 5,10, 5,15 o real, vocês viram que foi praticamente reto para 5,25. Né? Porque o cara tem a gestão de risco dele ali, o book dele do fundo. Né? E o stop dele estava ali em 5,10, 5,15, que era um parâmetro que nunca achou que ia chegar. Né? Era muito improvável. Quando bate, ele é forçado a recomprar, porque está vendido. Ele recompra, dispara mais ainda. Então, e assim, sem clubismo, né? Eu vi... Isso aconteceu comentando com... É só ver as cotas dos multimercados, né? Capitalo, Verde, enfim, you name it. Eu até tava comentando com o Rafael, né? O careca lá do Goldman, né? Rolou uma briga, porque ele tava falando que o Brasil não teve uma performance. Esse cara, ele sempre posta coisa do Brasil lá no Twitter. E aí rolou uma briga, porque ele tava falando que o Brasil sofreu muito mais do que deveria, muito por condição externa, que não dependia. Aí lá nos brasileiros ali, né? Fiscal, pessoal do Twitter, Lula, falando, não, você não sabe o que tá acontecendo no Brasil. E aí, sem clubismo, eu acho que de fato foi a questão externa que estressou o Brasil. O que o fiscal, o que o nosso problema, o barulho interno faz é criar mais volatilidade desnecessária. A gente sobe mais na alta, a gente cai mais na queda. E mostra que o ajuste fiscal vai ficar para o próximo governo só. O nosso Mas, governo assim, atual não tem nenhum intuito, nenhuma responsabilidade de cortar gasto. Eles querem só aumentar a receita. Exato. Isso já deixou muito claro. E eu acho que assim, a gente tem um problema também estrutural, não é só o governo, o Congresso, tá rolando lá agora uma PEC de dar 5% de bônus para funcionalismo, que pode ter mais 42 bi de gasto lá pro governo. Então, assim, eu acho que o problema é muito mais estrutural, vai ficar pro nosso governo. Mas o fiscal estourou, agora o Brasil vai quebrar. Cara, isso ainda é uma coisa lá na frente. Eu acho que talvez até o gringo não esteja olhando tanto dessa forma. Eu acho que é mais um estresse muito forte porque você somou os fatores e principalmente porque o fator externo pesou muito. E eu acho que essa é a questão. 70% é externo, 30% E aí estressou interno. muito. E aí, olha que interessante esse gráfico também, né? Esse é o índice Ibovespa dolarizado, praticamente nos últimos 70 anos. Quando a gente pega o índice dolarizado, ele foi em linha com o S&P do mesmo período. Então, ele rendeu de certa forma próximo, né? A gente teve aquele período de 2000 que ele subiu muito mais. A gente teve o período recente que os Estados Unidos foi embora e a gente não. Só que com muito mais volatilidade, absurdamente mais volatilidade. Então a grande questão é, os nossos... Posso te falar, gente? Nossas intrigas internas causam uma volatilidade desnecessária. O Brasil é um grande pêndulo, ou seja, uma hora somos a Suíça, a outra hora somos a Venezuela. E esse pêndulo, né, essa mudança de percepção em relação ao risco Brasil, eu acho o CDS, né, aquela métrica ali de risco, excelente para acompanhar isso. Muda de forma agressiva pra caramba. Isso cria prêmios de risco exagerados. E oportunidades que criam absurdas. oportunidades e assimetrias absurdas. Né? É isso. Pô, se tá todo mundo achando que a gente vai virar a Venezuela,
e daqui 3 meses todo mundo vai achar que a gente vai virar Suíça, olha o que você pode estar ali, né? Enfim, Exatamente. arbitrando, operando essa volatilidade. Esse gráfico aqui mostra muito bem, porque quando você pega o Ibovespa por múltiplo, o Ibovespa, esse pessoal sempre fala, mas o Ibovespa sempre é uma bolsa barata. Não é que ele sempre é barato, é que ele fica muito tempo barato e quando sobe de uma vez. Muito rápido, né? Muito rápido ele sobe, né? A gente viu acontecer Novembro ali. e dezembro ali. Não, mas pega um período antes, né? Do Temer até o movimento de alta que teve do Bolsonaro. Foi uma explosão, coisa de 1, 2 anos, pum! Dobrou em 2 anos. E depois começou. Então, assim, quando sobe, é muito sobe. E quando fica caindo, ele vai muito tempo naquele cenário. E a maior parte lateraliza com muita vol pra cima e pra baixo. Com muita vol pra cima e pra baixo, e num patamar baixo. Aí, por isso tem essa lógica. O Ibovespa sempre é barato, porque na maior parte do tempo ele tá barato. Aí ele dá aquelas porradas e fica naquela lateralização depois barato. Por quê? Aí volta a questão dos nossos queridos políticos, né? Quando a gente tá virando uma Suíça, ele fala, volta aqui, Suíça não pode não. Aí você cai muito, começa a virar Venezuela, não, Venezuela também não dá. E a gente fica nesse vai e vem ao sabor ali dos interesses próprios dele, de conchava aqui, de dar benefício. Aí quando o negócio piora, fazem reformas para tentar melhorar, mas não é a reforma que deveria ser feita, carrega com a barriga por mais uns anos. Aí começa a piorar atrás de volta. E esse é o Brasil. Então, assim, ponto atual, na minha humilde opinião, o Brasil tá barato. Mas vai ficar barato, cara. Compra empresa boa. O Rafael tá comprando aqui uma empresa, eu vou anunciar a sua empresa, que é a Cosan, né, por exemplo. Uma baita empresa, cresceu o resultado nos últimos anos, receita explodiu, ainda não tá entregando isso em formato de margem líquida na linha final ali do resultado. E, consequentemente, dividendos, mas uma hora vem. Uma você tá pagando muito barato. Só ter paciência, talvez. O que eu pensei, né? Eu acho que, tem que tentar simplificar as teses de investimento. Eu vi uma holding que era dona de 6 excelentes empresas, né? Raizen, Compass, Move, 5% da Vale, Rumo e a Terras, né? Que é, enfim, a parte de arrendamento de terras, enfim, propriedades rurais que eles têm lá. E eu vi que o desconto da holding estava 40%, frente a todas essas empresas e a participação respectiva somada. E uma empresa que investe no que o país faz de melhor, né? É isso. Setor agro, biocombustível. Se você for olhar, a Rumo é monopólio de ferrovias, a Raizen é monopólio de açúcar e etanol, a Compass é monopólio de gás, a Move é monopólio de lubrificantes, a Vale é monopólio de minério de ferro. Então, no final do dia, o investidor tem que comprar monopólios bem geridos, né? Lógico que por ser Brasil e por ser commodities é bastante cíclico, né? A gente não pode negar isso. Mas na minha cabeça fez muito sentido comprar várias empresas com desconto de 40%, porque eu estou acessando via holding. Pra vocês terem ideia, a Itaúsa geralmente negocia com desconto de 20%. Eu não acho justificável. Tá uns 30 agora? Eu não acho justificável a Cosan. Eu acho que tá mais de 40, tá? Quando eu tava 40, tava 15 e pouco o preço. Agora tá 14 e pouco, né? Então as deve outras caíram também, deve estar mais de 40. Tem que ver, mas essa análise que eu fiz foi algumas semanas atrás, pessoal. Mas é isso. Enfim, assim, não vamos se estender aqui. Mas a grande questão é, né? Empresa boa, ligada ao que o Gestão país boa, faz de melhor, gestão boa. uma gestão centenária praticamente. Eu não sei se ela já chegou a 100 anos, mas se não tiver, tá perto. E sobreviveu a tanta coisa, né? Crescendo. Então a questão é... E parece ter um projetivo você ali. Tem pra você ficar exposto nesse dividendo ativo. projetivo na minha cabeça é fenomenal. É isso aí. Se eles conseguirem executar o plano de desalavancagem e lucratividade, né? Isso vai voltar para o acionista em dividendo. Isso aí. E aí, né, como a gente sofre muito com a emoção, né, do investidor estrangeiro, porque o próprio brasileiro, o local, traz volatilidade para o mercado e o estrangeiro acelera esse movimento, né, às vezes stop de posição, tudo. O estrangeiro sacou 3 bi em um único dia, que é o último dado que a gente tem do dia 16. 3 bi em um único dia. Esse é um dos maiores movimentos de saída, né, que a gente teve recente na Bolsa em um único dia. Já deve estar batendo hoje perto dos 30 bi de saída do ano. Com certeza a questão lá nos Estados Unidos é um fator, mas tem a questão interna que acelera também isso, e aumentou muito a exposição do estrangeiro em dólar, né? Eles estão aplicados aqui em real, trava a posição fazendo um hedge na moeda forte. Aí, além disso, né, hoje o mercado está subindo com uma notícia específica que está ajudando a puxar, tem uma questão técnica, o mercado tendo uma correção, um movimento de melhora, mas a Petrobras anunciou, ela não anunciou, na verdade, saiu notícia ali que a Petrobras deve anunciar o pagamento dos dividendos extraordinários semana que vem e que vai ser 100% do dividendo. Por quê?
Porque a Petrobras está gerando caixa como nunca, né? Eu já tinha comentado, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu já tinha falado isso, que fala, cara, não vai pagar o dividendo extraordinário agora, mas e o caixa que vai gerar esse ano que vai ser absurdo? Assim, esse dinheiro é mais do que ela vai precisar para investimento. Pelo menos ela não tem onde botar tanta grana no curto prazo. Então, muito provavelmente, esse dinheiro vai vir. Se não vier agora, ela vai gerar muito caixa ao longo do próximo trimestre. Vai vir um dividendo extraordinário alto e o mercado está começando a colocar isso na conta. Isso ajudou o mercado a subir. E aí, só por fim, né? Teve 2 dados lá na China. PIB do primeiro trimestre cresceu mais do que o esperado. Cresceu 5,3%. O mercado esperava 4,6%. Bom, mas no dia que saiu o PIB, saiu vendas no varejo, produção industrial abaixo do esperado, né? Tá esperando que o mercado lá fosse dar uma animada, mas esses 2 dados acabaram puxando para baixo e a China continua meio de lado. Quer falar lá fora, Rafa? Pô, Rafa, falar aqui rapidinho, tá? Nos últimos 5 dias a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, tá caindo 5%, só hoje ela cai 2%, a Nvidia tá caindo 10% quando a gente tá falando, Taiwan Semicondutores caindo 4%, então a gente tá vendo um sell-off mais generalizado para a Bolsa Americana, especialmente o setor de tecnologia, que foi o grande destaque do ano passado e do primeiro trimestre desse ano, tá? Viva Brasil, né? Porque enquanto hoje o S&P cai quase Tamo 1%, segurando. o Brasil tá em alta. Mas aí tem essa relação. Onde eu quero chegar é que, pô, é super natural ter uma correção Isso. de 5 a 10%. Tava overdue, né? Exato. Precisava ter essa correção até para ser algo, pô, para depois não pegar a gente e cair 30, né? Entendeu? Se vai reto demais, cai, né, de forma muito espontânea também. Então, o que a gente tá vendo é um S&P que caiu 3% nos últimos 5 dias, está 4, 5% abaixo da máxima, e Nasdaq caiu 5% nos últimos 5 dias, está 6, 7% abaixo da máxima. E essa é a leitura do mundo, né? A gente tá vendo lá cair mais do que a média, você tá vendo o mercado se ficando um pouco racional, porque os Estados Unidos foi muito, o resto não foi. É um pouco, eu acho isso bem positivo para os mercados como um todo, essa queda lá na Bolsa Americana. Pô, perfeito, Pedroso. Agora, saber até onde vai, possivelmente a gente vai ter uma queda um pouco maior, tá? Me lembra muito outubro do ano passado que a gente tá vivendo. Lembra que em outubro do ano passado, pessoal, o tesouro de 10 anos americano bateu 5%, tá? Hoje esse mesmo tesouro tá negociando a 4,60%. Então, se voltar a 5%, eu diria que tem mais sangria em termos de reprecificação. Mas, né, enfim, eu diria que a gente já tá aí talvez 60% do caminho, 70% do caminho nessa correção. Não dá para pôr a mão no fogo e dizer isso. Não acho que volta a um bear market. Acho que o pano de fundo ainda é positivo para empresas, especialmente Estados Unidos, que tem a narrativa de inteligência artificial, tem um crescimento acima da média. É lógico, a inflação vai ditar muito, né, a performance dos ativos até o final do ano. E como a gente comentou, semana que vem vai ter um indicador que é simplesmente game changer, que é o PCI, que pode solidificar uma tese de reflação ou, no mínimo, né, colocar ela sob questionamento, né? Se de fato vir melhor do que esperado, os otimistas, né, os bulls, vão ter mais um motivo aí para falar, eu falei, esse ciclo desinflacionário vai continuar. E como eu comentei na semana passada, e eu até queria saber sua opinião, Pedroso, que o Caio, né, ele discorda muito comigo em relação a isso. O Caio aqui é nosso head de alocação Brasil, né? E ele acha que por parte da produtividade aumentar, de avanços tecnológicos, inteligência artificial, a inflação, né, na próxima década vai beirar ali os 2%, se não abaixo disso, né? O que significa que os juros de 10 anos está alto, né? Tem espaço para cair. Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Eu acho que a gente vai ter uma inflação beirando 2,5 a 3, e isso vai implicar o quê? Um juros corrente, né, de no mínimo aí 1 a 1,5% de real, né? Então, pô, inflação 2,5%, vamos colocar mais 1,5% de juro real, 4% de juros corrente, né? E aí um prêmio ali, né, do que mais 0,5% a 1% em termos de duration, né? Geralmente a ponta longa paga mais do que a ponta curta por conta de prazo, né? Então 10 anos talvez a 4,5%. 5%. Cara, eu não né? tenho ideia, mas o que você falou é meio que consenso do mercado meio hoje, consenso do né? mercado. E o consenso isso, do mercado como normal. você chega nessa taxa, tá errado, né? Porque eu ouvi o inverso, né? Antes, quando o juros estava negativo, não, agora o cenário é que a tecnologia tá trazendo os preços para baixo. Mas e aí a gente viu. Eu acho que tem uma questão cíclica que a gente não tem que. A gente não tem que esquecer prever disso. Isso é burrice, né? Não, e tem uma questão cíclica em tudo. Né? Agora, a questão a gente teve um período longo de juros negativos, juros baixos, a questão é quanto tempo esses juros permanece alto. Mas a questão cíclica vai fazer o seu papel. Eu chuto que não vai demorar tanto tempo, mas talvez até o ano que vem a gente ainda tenha um... O meu raciocínio é o seguinte, tá, Pedroso? Uma inflação rodando a 3%, tá? Essa é a nova meta, essa é a nova velocidade. Com os juros a 4, que implica um juro real de 1,
Ao que me indica, o PIB potencial americano cresceu, então a gente consegue navegar isso, né, com crescimento ali acima da média, que me parece que não seria ruim para empresas. Tá. Depende pra onde vai a economia americana. Se amanhã tiver um tombinho, lógico, a galera vai correr pra baixar juros. Tem toda essa questão, mas eu tô falando, talvez seja desnecessário. Se o Fed vê que a inflação estacionou em 3, por que ele vai arriscar perder, né? Eu comentei no vídeo passado esse excepcionalismo econômico americano. Então, que trazer para 2 a força se pode ficar 3 com crescimento ali um pouco melhor e os juros um pouco maior? No momento, isso que eu tô falando. Justificam isso, né? É isso que eu tô falando. Ponto. Eu acho que o Fed não vai correr o risco de sair cortando os juros, que a economia tá indo bem, o emprego tá indo bem, ele tá cumprindo o mandato dele ali do que ele precisa fazer, a inflação tá um pouquinho acima, dá pra aguentar. Mas também a barra é muito alta pra aumentar os juros, é isso que eu tô falando. Isso sem dúvida. Exato. Pô, se tá em 3, estacionou em 3, por que eu tento pôr mais dor na economia pra trazer de 3 pra 2? O que muda esse 1%? Essa é a minha pergunta, na prática. É isso. Eu acho que assim, só que tem um outro ponto, né? Eu não sei até onde a inflação continua desacelerando em todo o mundo. Não, lógico. O mundo inteiro está desacelerando, Estados Unidos ainda está mais complicado. Alguém tem que convergir para algum lugar. Ou a inflação para desacelerar e a gente tem um cenário talvez de inflação mais resiliente, mais grudenta, como você disse. Ou os Estados Unidos vai ter que ter uma inflação desacelerando em algum momento. Olha que impressionante, né? Pô, eu vi esse dado, jogou uma água no meu chopp aqui. Nos últimos 6 meses, a média do CPI mensal foi de 0,3, tá? Vamos assumir que até o final do ano todo o CPI vai ser 0,3, né? Ou seja, a inflação mês a mês vai ser 0,3. Isso implica 4,8% de inflação em 2024. Agora vamos ser mais... implica 3,9%, tá? 3,9%. Se for 0,4, implica 4,8%. O 0,4 é a média de 3 meses. É que você tem uma sazonalidade, se for 0,2, né? Aí a gente tá falando que a gente consegue ficar nos 3. E se for 0,1, chega nos 2. Que a gente também tem uma sazonalidade. Pode subir o gráfico, eu acho legal o pessoal ver isso, que o Bolfa tava falando isso, né? Que o CPI tá, enfim, mostrando aí uma cara que pode estar entre 4% a 5% até novembro, né? Assumindo que ele suba o que subiu nos últimos meses. Mas é que você tem uma sazonalidade... Teoricamente, a gente tá entrando num período que a inflação deveria ser um pouquinho menor, né? Ela é maior no começo do ano, agora dá uma desacelerada, então vamos ver como essa sazonalidade vai impactar. Perfeito, Pedroso. E um dado positivo aqui é que os Estados Unidos, na última leitura de inflação, foi o único país que veio acima da expectativa, né? Todos os outros do G10 vieram abaixo, né? Destaque para a zona do euro, para o Canadá, para o Japão, para a própria China, né, que não é G10, enfim, não é desenvolvido, perdão, mas é importante de mas qualquer jeito. Mas tá no G10, né? Tá no G10, só que é só desenvolvido que tá na minha tela, tá até sobre o gráfico, pessoal. Vocês podem ver que, enfim, tá tudo indo na contramão aí. Brasil também, tudo na contramão do que a gente tá vendo em termos de pressões inflacionárias nos Estados Unidos. Então, de fato, o mercado tá dado após dado, né? É isso aí, mas aí entra a questão que eu tô falando. Alguém tem que convergir, ou os Estados Unidos vai ter que desacelerar a inflação, ou o mundo para de ter inflação caindo. E quem que tá certo e quem tá errado? Eu não consigo ver o cenário dos Estados Unidos. O crescimento americano também é fora da realidade dos outros países, né? Então tem uma questão aí de PIB também. E tá sendo muito puxado pela questão interna, né? O crescimento. São várias temáticas, desde CAPEX, investimento privado em data center para rodar os algoritmos de inteligência artificial. Cara, tá bizarro isso. E um grande tema que a gente vai ver é como é que vai ter eletricidade para empoderar todos esses servidores, tá? Que usam uma eletricidade a empresa de utilities lá, transmissora de energia, pode fazer fortuna, assim. Eu até tô querendo ver qual empresa que tem o contrato ali para fornecer energia para Microsoft, por exemplo. Quem que é o cara? Não sei. Eu sei que a Berkshire Hathaway tem uma baita linha ela é transmissora e ela gera também energia. Enfim, ela atua em várias pontas ali do mercado de eletricidade. É uma das subsidiárias dela, que é a Berkshire Energy, né? Mas eu acho que é um grande tema isso, Pedro. A gente podia dar uma olhada até para eventualmente trazer aqui. Próxima. Boa. Tem a questão do nearshoring, que a gente fala bastante. Tem várias questões que são exclusivas à economia americana, né? Enfim, é difícil eu saber. Eu vou encerrar aqui. Eu só queria falar rapidinho dos resultados, né? Que a gente viu essa semana. 3 grandes empresas, tá? A ASML, a Taiwan Semicondutores e a Netflix. Começando pela Netflix, que é o que eu vi mais de perto.
Pô, sensacional o resultado, Pedroso. Eu vi, mas os E a ação tá guidances caindo 10 agora, por cento. Divulgou ontem após o fechamento, hoje sexta, mercado reagindo muito mal. Por quê? Porque ela falou que a partir do ano que vem não vai dar mais guidance de novas assinaturas pagas. E o mercado adorava isso porque era o jeito de prever a recorrência de receita, né? Netflix tem uma previsibilidade fantástica, então você faz o DCF ali, que é o modelo de valuation, geralmente tem algum tipo de lógica por trás, tá? As premissas não são tão fora da realidade. Isso dá valor para a empresa, né? Eles vão parar de divulgar esse número. E eles também deram um guidance de receita para o próximo TRI, né? Para esse TRI, na verdade, né? Enfim, que a gente está vivendo, um pouco abaixo da estimativa, bem pouquinho, tá? Mas se a gente for ver o que fez no primeiro trimestre, lucratividade muito acima, receita muito acima, e especialmente o dobro da expectativa de novos usuários, o dobro. Por que isso? Tem muita pessoa optando pelo formato de anúncios, né? Que é mais barato, especialmente em países emergentes. Tem pessoa pagando menos justamente para conseguir ver com uma outra propaganda ali. Cara, eles adicionaram muito usuário só pela questão do crackdown no compartilhamento de senhas, né? Eu não consigo mais usar a Netflix do Pedroso que eu usava, eu precisei pagar a minha própria. Né? Dando um exemplo aqui, não usava, não usei. Mas dando um exemplo aqui, então muita pessoa de fato pagou a própria. Olha a inelasticidade de demanda, né? O cara quer ver. Muito conteúdo novo também que eles fazem. Enfim, é um case de sucesso, viu, pessoal? Essa queda de 10% me parece uma reação aí injusta. Tá? Pelo menos minha percepção, que eu achei que realmente foi muito bom o resultado. E aí a SML, enfim, teve um componente... A SML é a empresa que faz máquinas de litografia que permitem a produção do chip, né? Então, quem compra a máquina da SML, 50% da receita deles vem da Taiwan Semicondutores. A Intel é outra grande cliente. Enfim, essas empresas que fabricam chips, tá? E ele tá no começo da cadeia SML, né? Então, pô... Se a demanda por máquinas está aquecida, a gente assume que a demanda por semicondutores também está. Né? Enfim, você consegue fazer esse efeito cascata. E no primeiro TRI desse ano, as entregas de maquinário caíram 60% se comparado ao quarto TRI de 2023. A expectativa é que caísse um pouco menos. Tá? O CEO da SML já vem falando que 2024 é um ano de transição. Resumindo, transição quer dizer o quê? Receita e lucro lateralizado. Esse ano não cresce, mas 2025 é um ano de expansão. Porque aparentemente, Pedroso, a partir do ano que vem que eles vão começar a entregar e vender o maquinário para as fábricas da Taiwan, que está sendo construída no Arizona, nos Estados Unidos, da Intel, que o governo está subsidiando. Tem muita fábrica de semicondutor sendo construída ao redor do mundo, tá? Especialmente porque os Estados Unidos não quer depender só de... A Taiwan Semicondutores, cara... 80% da produção de chip do mundo tá lá, numa ilha que é do lado da China e é hostil com a China, né? Vice-versa também. Então, pô, tem que construir fábrica fora de lá para reduzir a dependência geopolítica em tal ilha. E esses investimentos estão vindo através de subsídios governamentais, né? Que incentiva a empresa a ir lá e fazer, tá? Então, pô, parece que é um case aí de longo prazo de muito sucesso. Eu já venho falando da ASML, até quem quiser ver mais, coloca aí Stock Pickers ASML. Eu fiz uma entrevista com a Jenny Lee da XP, eu falei sobre o case, né? Enfim, isso foi em 2021. É uma empresa que nos últimos 5 anos entrega 28% ao ano em dólar anualizado de retorno, né? É uma margem EBITDA de 30%, 40%, que mantém com muita recorrência. Então, pô, é uma questão, eu acho que mais pontual, Pedro. Mas o mercado bateu, caiu 10% também, 8% na quarta-feira, pós-divulgação. E por fim, né, a Taiwan Semicondutores, que foi impecável o resultado. Aí, no meu ver, foi uma simples realização de lucro, ou a ASML contaminou, né? Com certeza. A gente tá vendo a NVIDIA agora também. Então, porque o resultado, cara, guidance, receita, lucro, tudo melhor. Enfim, Taiwan Semicondutores é uma aula. E a Taiwan Semicondutores, quanto negocia a Taiwan Semicondutores? Putz, eu não sei. Dá um chute, pô, puta empresa, você acha que negocia quanto? Quanto que negocia? Eu digo de vezes lucro. Eu acho que pouco porque ela tá em Taiwan, coisa de 6, 7 vezes. Não, que isso, Pedroso. Calma lá, né? 6, 7, a gente tava comprando. Pô, tá louco, tá? Eu Português Taiwan Semicondutores. É que eu tô pensando em China. Mesmo porque múltiplo China de tá vales, barato, tu vai dar... Não, coisa de 12, 13 20 vezes. 20 vezes. A média do setor é 28. Eu falei 6, 7 porque eu tô pensando nas empresas na China. Mas é isso, né? tem um desconto por parte da geopolítica. Né? Você matou, mas 6 vezes, pô, a gente ia vender tudo que a gente tem, a gente ia comprar a Taiwan Semicondutores e esquece. Até porque, galera, eu penso, né? Se dá um estresse em Taiwan e acontece alguma coisa, cara,
toda empresa vai estar contaminada. Não é só a Taiwan Semicondutores. Mas ela mais. A SML perdeu a maior cliente. Verdade. A Nvidia perdeu a empresa que faz os chips deles. Tudo cai. Talvez ela caia mais, mas tudo cai muito. Tá? Então talvez ter ali um desconto para um risco que me parece pouco provável, faz sentido. Isso aí. Você não vai falar do dólar mais 6, não? Rapidinho? Acho que não. Vender seu Bom, peixe? vou falar rapidinho. Galera, essa semana, por parte, né, do ajuste na curva de juros internacional e local, nosso Tesouro Brasileiro está pagando pouco mais de 6% para se financiar em dólar. E muito se fala do IPCA mais 6, né, que é um retorno imbatível. Eu abro meu Twitter, eu só vejo o pessoal colocando a fotinha do Tesouro Direto ali. Voltou! Viva o rentista! Lula, o pai do rentista! E lá. E aí, pô, eu vi que tinha dólar mais 6 também, né? Se você tá lá fora e quer comprar um Treasury do Brasil. Mesmo risco de crédito, né, Pedroso? Até vi um pessoal falando que não é o mesmo risco de crédito, porque se der calote lá fora, pode imprimir dinheiro para pagar a dívida local. Meu amigo, se der calote lá fora, esquece. O real vai para zero. Zero não, né? 1 milhão. $1, $1 milhão. Imagina isso. Não tem Enfim, muito o que fazer. Você perde aqui, não. Isso na prática é a mesma coisa, tá? Sendo bem honesto com vocês. E então, fica a dúvida, né? O que você que nos vê escolheria? Dólar mais 6 ou IPCA mais 6 com risco de crédito do Tesouro Brasileiro? A minha resposta humilde é ambos. Uma carteira bem diversificada cabe ambos, tá? Mas é inegável que num período de 15 anos, dólar mais 6 teve uma rentabilidade superior. Eu pedi para a produção subir, né? Um retorno aí de quase 7 vezes capital investido contra um retorno aí de praticamente 5 vezes e meia IPCA mais 6 do capital investido nos últimos 15 anos. É interessante esse gráfico. Você pega 2 eventos aqui nesse gráfico. Um é Dilma. Você vê que ali começou a estressar, porque o nosso real começou a desvalorizar. A pandemia também distorceu E segundo, muito. pandemia. Distorceu muito. Por que você acha que a pandemia distorceu tanto? Porque o dólar foi para 6, né? Mas por que o dólar valorizou tanto? Porque é flight to safety, né? Flight to quality. Quando o mundo tá incerto, o mundo busca proteção. E tem outra questão que eu acho que pesa muito aqui, né? Realmente liquidez dos Estados Unidos, imprimiu dinheiro, a economia deles voando, no relativo a economia tá muito melhor. Por que eu vou colocar dinheiro no Brasil nesse cenário? Então, acho que isso é relevante. Mas legal. Perfeito. Então, galera, é isso. Estamos vivendo uma correção que a gente não via desde outubro do ano passado para a Bolsa Americana. Fiquem de olho, porque me parece que vai pintar uma oportunidade bacana. Não concorda, Pedroso? Eu acho que também não tá tão pessimista assim. Você não acha que cai 20%? Não deveria, eu acho difícil. Eu tô falando índice, eu tô falando índice, não empresa. Temporada de resultado pode mexer um pouco se for pior. A gente começou um pouquinho ruim a temporada, sendo né? super honesto, uma queda de 10%, que é o que aconteceu em outubro ali, né? Foi 11% que o S&P caiu do pico ao piso e depois voltou rasgando em novembro e dezembro, né? E por que voltou rasgando em novembro e dezembro? Porque o CPI de novembro veio maravilhoso e o Fed fez a festa virar uma rave quando ele falou que já estava vendo de cortar os juros ano que vem. Aí já mudou de ideia. Aí já mudou de ideia. Já mudou de novo também. Tem semana que vem o PC, vamos ver o que vai dar. Como sempre, o mercado bipolar. E com isso, pessoal, um ótimo final de semana em família, amigos, enfim. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, boa tarde.